hoje é dia de se estressar por personagem. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Bem-vindos de volta aos vídeos de lista. Tem bastante tempo que eu não faço lista e chegou a hora de indicar ou até mesmo falar de personagens com vocês. Mas antes de começar o vídeo, lembre-se sempre de avaliar os conteúdos do Kabuki TV. Não esquece de comentar aqui embaixo. Me acompanha nas redes sociais, eu sou Kabuki TV no Instagram, no TikTok, na Twitch. Então conto com vocês por lá. Hoje a gente vai fazer uma lista de personagens de livros. São personagens importantes, personagens que estão marcados na nossa geração já, de alguma forma, mas que não me agradam em nada. Tem seus pontos altos em acontecimentos na história, mas que me irritam de muitas maneiras. E é por isso que eu queria que todos eles tivessem morrido em suas histórias. E sim, o que significa que eles não morreram, mas eu queria muito que isso tivesse acontecido em algum momento. Às vezes até fortaleceria melhor a jornada desse personagem. Mas não, né, gente? Ficou ali no cantinho esfriando. Vou compartilhar com vocês agora. Alguns são polêmicos, alguns são muito amados, né? Então tá tudo bem você gostar e querer um desfecho diferente pra esses personagens. Mas eu preferia que todos eles tivessem morrido. Mas coloca aqui no comentário, gente, o que você acha disso tudo? Estamos aqui para discutir o assunto de forma saudável, com muito respeito. Tá tudo certo, ok? Então bora começar. Já vou começar falando de Crepúsculo, porque tem um personagem que eu sempre imaginei que ele teria um desfecho diferente. E eu vou falar de 3 personagens especificamente em Crepúsculo. O primeiro é a Jane. A Jane é muito famosa, né, por ser aquela garota babaca, mimada, e que é muito arrogante, muito gananciosa também, que se utiliza muito daquele poder de causar dor nas pessoas para se enriquecer, para ganhar mais respeito mesmo dos Volturi. E isso não é diferente desde o momento que ela aparece no Lua Nova, né? As coisas no decorrer da série, principalmente ela aparece mais ali no Lua Nova e no Amanhecer, é sempre um ódio muito tenebroso pela Bella. E no final das contas, eu queria muito que ela tivesse morrido, que ela fosse aquela personagem que a morte dela lavaria a nossa alma. Coloca aqui nos comentários o que você acha da jornada, do desfecho da Jane e o que você acha que deveria ter acontecido com ela diferente. Eu só acho que a morte ele cairia muito bem. Vamos falar de outro de Crepúsculo, que é o Sam. O Sam, que é o líder da Matilha dos Lobos. Ele é um cara extremamente importante na série. Ele vai encabeçar ali toda essa luta, essa jornada dos lobos, tanto lutando contra os Volturi, ou até mesmo nesse tratado pacífico com os Cullen, como na disputa final ali. Ele realmente é um lobo muito importante. Além disso, ele tem uma jornada um pouco dolorosa, porque ele sofreu um imprint pela Emily e ele era apaixonado pela Lia. E aí esse imprint meio que rompeu esse amor, esse relacionamento que ele tinha com a Lia, o que acabou se tornando aquela coisa constrangedora na Matilha a partir do momento que a Lia veio a se transformar como loba e fazer parte do clã ali, do grupo de lobos. O Sam é um personagem que ele é muito forte, ele é muito bom, mas ele é um personagem que cheira muito a morte. E ele é um cara que, se não fosse a morte do Sam, o que aconteceria seria a própria morte do Jacob. Jacob, que ele é um personagem muito famoso, ele é um personagem muito amado, eu também gostava muito dele, mas ele é um personagem que, na minha opinião, deveria ter morrido ali no finalzinho do Eclipse. Ele tem umas questões emocionais com o fato de ele participar dessa matilha, e a sua paixão em relação à Bella sempre foi uma problemática que deixava ele muito tenso, muito nervoso, muito confuso, mas ele é um personagem muito bem construído. Seria uma morte muito mais representativa, algo de muito valor, e que deixaria aquele personagem muito mais heróico. Ele viraria aquele Marte. Edward sempre falou muito sobre o local que o Jacob estava, que ninguém estava obrigando ele a estar naquele lugar, né? O Edward nunca lutou pela Bella, então é sempre lutando pela sobrevivência dela. E o Jacob não conseguia fazer uma leitura assim, nem do Cullen e nem do próprio Edward. Então ele sempre lidava com as coisas de um jeito muito diferente. Ele tinha uma visão muito distorcida ali daquela realidade, mas isso fazia muito sentido, já que ele carregava nas veias um DNA completamente inimigo desses frios. Então realmente a morte dele seria incrível, mas não aconteceu, gente. E ainda virão outros livros de Crepúsculo, que pode significar que vem muita coisa do Jacob ainda por aí. Vamos falar de Acotar, que é uma série incrível. Eu vou pular aqui caso vocês não queiram receber spoiler. Tem a minutagem de cada livro que eu tô botando aqui embaixo bonitinho. Mas Acotar tem aquele personagem que a gente começa amando, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer. E conforme a série passa ali no finalzinho no início do livro 2, na verdade, a gente já toma uma decisão completa sobre esse personagem, que é o Tamlin. Tamlin é um personagem repleto de questões muito intensas, sabe? Tudo nele é muito extremo. Ele é muito
muito apaixonado, ou muito agressivo, ou muito triste, ou muito, sabe? Ele é muito coisas. Então ele é muito extremo. Ele é um personagem que acabou mexendo muito com a Feyre por conta disso. Ele colocou ela num papel ali que não cabia dentro dela. Feyre, que é uma personagem extremamente forte, que é uma personagem que acaba muito se desafiando na história. E o Tamlin era aquela pessoa que não tinha nada a ver com sua proteção. Ele só queria que ela ficasse de fora. Ele não confiava. Eu acho que, na minha visão, o Tamlin interpretava a Feyre como um objeto de conquista, sabe? Que ele havia conquistado pra ele. Então, no final das contas, a morte dele seria uma paz, sabe? Eu sei que isso foi alcançado de alguma forma com a existência do Tamlin, mas na altura que ele tá na série, dá pra ver que ele deveria ter morrido antes. Eu acho que a morte dele teria dado muito mais sucesso, porque se isso não aconteceu antes, vai ser uma sucessão de acontecimentos extremamente estressantes pra ele na história a partir de agora, porque ele se apegou demais a Feyre. Próximo personagem é um personagem que vocês vão estranhar, mas é porque eu também gostava dele. Na verdade, eu ainda gosto, mas isso não significa que eu engula demais esse desfecho dele, que é o Ospen, de A Seleção. Esse que é um personagem extremamente cativante em alguns aspectos. No entanto, eu torcia muito o nariz quando ele tava ali no início da série, surgindo como guarda no castelo. O que ele tava fazendo ali? Eu até entendo o ponto de vista dele, mas eu fui sempre Team Maxon, sempre li, né, a America Singer como uma grande rainha que havia nascido pra isso. Eu interpretava que o Ospen, ele tava ali simplesmente porque ele tava com dor de cotovelo. Então, eu acho que ele deveria ter morrido. Também no sentido do Jacob, eu acho que a jornada de desfecho dele teria ficado muito melhor. Eu acho que ficaria mais bonita também. Mas isso é uma opinião muito pessoal. E você pode ter algo diferente, tá tudo bem. É só que eu acho que o Aspen, ele teve um desfecho muito ruim pro que ele merecia. Aconteceu muito desesperadamente, a Kira Cass não desenvolveu bem, e ficou aquelas por elas, sabe? Enquanto eu acho que a morte teria ele caído melhor. O penúltimo personagem da lista é um personagem que é muito odiado e faz total sentido que seja assim, porque ele tem muita arrogância e muito egoísmo carregado nas suas falas, na visão que ele tem do mundo, que é o Caleb de Divergente, o irmão da Beatrice, da Tris, né, principal ali. Ele é aquele cara que, né, gente, com um irmão desse você não precisa de inimigo nenhum. É até um pouco cansativo falar do Caleb, porque ele é um personagem muito controverso. Ele tá sempre do lado dela, correndo ao lado da Beatrice, fazendo os mesmos objetivos, executando os planos que a Beatrice e o 4 desenvolvem pra poder se livrar daquele problema ali, resolver as questões da cidade, mas não adianta, gente. O Caleb, ele sempre foi apenas defensor dos seus próprios interesses. Então, no final das contas, ele deveria ter morrido, principalmente porque existe uma cena em que ele deveria ter morrido, mas ele não morreu. Enquanto isso, a gente tem ali a nossa personagem central, que é a Beatrice, que é a Tris, passando por algo muito pior. Então, na minha opinião, o Caleb deveria ter morrido logo ali no finalzinho do terceiro livro, naquela cena que ele enfrenta o Soro da Morte. Não tinha por que ele sobreviver àquilo. E o último personagem, que é um personagem que também tem, assim, suas questões, ele tem um histórico, ele tem uma jornada muito específica, né, mas que não me cai muito bem, que é o Gale de Jogos Vorazes. Gale de Jogos Vorazes é um personagem que era como um Aspen, como um Jacob. Ele é sempre aquele cara que sobrou, né? A maioria dos caras que estão aqui na lista são pessoas assim, né? O Tamlin também. São homens que acabaram não tendo aquilo que queria, sabe? Não acharam ali. E no caso do Gale, eu até entendo ele ter se apaixonado pela Katniss muito antes dos Jogos Vorazes. Na verdade, eles tinham uma relação um pouco friazinha, mas aí a Katniss tinha um crush nele. Aí ela foi pros Jogos Vorazes, se tornou uma campeã. Quando volta, ele tá cheio de amores por ela, caindo de amores por ela. É claro. Não entendi. Ele queria muito a Katniss, mas é muito difícil, assim, ele gostar de uma garota e não conseguir compreendê-la, né? A Katniss estava sempre um pouco distante dele por conta do que aconteceu nos jogos. E não é porque eu sou Team Pita, não. Pra mim, só teria dado certo se o Gale tivesse ido pros Jogos Vorazes. Ele precisava ter passado por aquilo. Senão, toda vez que a Katniss encontrasse num cara uma espécie de apoio, de consolo emocional, uma sensação de porto seguro, ele não compreenderia exatamente o que ela estava passando. As dores dos Jogos Vorazes. Então, o Pita é um personagem que ficou muito marcado. Ele também passou por um processo de destruição emocional quando ele estava preso ali, sequestrado pela capital. Então, ele é um personagem muito completo, sabe? Ele passou pelas mesmas dores. Então, tem uma jornada única com a Katniss e que parece que a
Katniss seja toda dele e que o Peeta seja todo da Katniss. Mas, no final das contas, o Gale é aquele cara que sobrou na conta, gente. E eu acho que a morte dele teria dado muito certo. Teria sido muito mais emblemático pra reta final dele. Bem, amores, é isso. Essa é a minha lista de personagens que eu acho que deveria ter morrido. É óbvio que tem outros personagens por aí que eu acho que deveriam ter acontecido coisas semelhantes, mas não estão aqui na lista porque por hoje termina, ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloque aqui embaixo nos comentários personagens de livro, gente, que vocês não gostam ou que tiveram um final, um desfecho diferente do que você queria, ou se a morte lhe cairia melhor. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram acompanhar o Kabuki TV na Twitch, tem lives agora toda segunda, quarta, quinta e sexta. São 4 lives semanais. Eu espero vocês lá pra ler comigo. Lembre-se de acompanhar o Kabuki TV nas redes sociais, o Discord, o Kabuki Verso, que vai ter cineminha pros subs agora toda semana até o final do ano. E também não se esquece de utilizar os links do Kabuki TV da Amazon pra comprar livros, qualquer coisa, utilizá-los na Black Friday, que vocês vão ajudar muito o Kabuki. Então é isso, meus amores. Eu tenho mais, eu volto. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!